Que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis. Nossos amigos que durante a semana acompanham tudo o que acontece em todo lugar e vêm nos deliciar com esse papo dos bons aqui sobre os assuntos que mais impressionaram a todos eles. Hoje com a gente o publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga e o também publicitário Lula Vieira. E é contigo, Elísio, que eu começo. Quem é que você se ligou na semana que passou, meu amigo? Olha, para variar, dessa vez eu só vou me ligar em boas notícias. Para começar, é a performance da Câmara, né, no debate com... Não vou dizer o nome dele, aquele cara que é candidato contra ela, né? Já combinamos aqui de não falar palavrão no ar, né? Então, é aquele candidato. E com detalhe, ele agora se recusou a participar do segundo debate. Outra boa notícia, né, é que foi adiado mais uma vez na CCJ da Câmara o projeto que concede anistia aos golpistas de 8 de janeiro. Lembra? Aqueles caras que destruíram as duas séries de poderes e tal. Mais uma vez foi adiada a votação da tal da anistia para eles, que é melhor adiado que começar a votar, né? Outro importante que eu gostei muito também foi que o Congresso Espanhol reconheceu o Edmundo González, que está exilado na Espanha, né? Como presidente da Venezuela, né? Muito boa notícia também. E outra também é que depois de 140 dias sem chuva em Brasília e em toda a região, o IMET, o Instituto de Meteorologia, prevê que vai chover, né, no final de setembro. E, aliás, fez uma nova previsão agora, dizendo que parece que nesse final de semana já vai ter chuva lá na região de Brasília, que é uma boa notícia, né? Excelente. Outra que eu também gostei muito, sabe que eu sou chegado aos cachorrinhos, né? Um cão de rua, o gringo, lá de Lima, no Peru, atacou os criminosos que estavam atacando um posto de gasolina pela 5ª vez e expulsou os criminosos. Aí ele foi adotado pelo posto, ganhou inclusive um crachá, o cachorro. Muito boa notícia, né? E para finalizar, o Theo, um menininho de 10 anos, salvou um bebê que estava engasgado mamando. O Theo usou a técnica de desengasgamento que ele aprendeu no Bombeiro Mirim, né, e salvou a vida do menininho. Então, o depoimento do Theo em vídeo compartilhado pelos bombeiros de Santa Catarina conquistou as redes. A mãe do bebê me ajudou a virar o bebê de cabeça para baixo. Eu segurei uma, ela segurou outra, dei 5 tapas nas costas dele, virei ele, vi se ele estava bem, sacou de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é outra boa notícia também. Que coisa linda, que coisa linda. Muito Maravilha. bom. Maravilha. E você, Paulo Fraga, se ligou em que na semana que passou, meu amigo? A Paralimpíada, que encerrou semana passada, né? E eu acho que cabe o registro por tudo que ela significa, né? Do ponto de vista de inclusão, do ponto de vista de comportamento, para um mundo confuso, tão confuso no qual a gente vive, né? E com pessoas que são exemplos, referências, o Gabrielzinho, por exemplo, né? É incrível como pessoas com a formação física que ele tem encontrar motivação, encontrar energia positiva e ser incrível. Um exemplo de comportamento para a sociedade como um todo, né? E eu lembro de uma frase que ele disse logo numa das primeiras competições que ele ganhou, e disse assim: eu vim aqui para amassar. Olha que coisa divertida, entendeu? Quer dizer, ele é absolutamente consciente e feliz com a capacidade das suas realizações, né? Então, eu acho que isso é um exemplo espetacular que a gente não deve perder de vista em hipótese alguma, né? Uma outra coisa que tem me chamado muito a atenção, o Elísio já comentou, a questão das queimadas, né? Isso é uma maluquice absoluta. Né? Para todo lado. O pior disso tudo é que fica um clima assim, de inoperância do Poder Executivo, né? Que já deveria estar tratando disso há muito mais tempo, entendeu? E aí o desdobramento disso é que as consequências são muito piores do que a gente poderia imaginar, né? Um outro ponto que me chama a atenção também é a questão das guerras, né? Da Rússia, Ucrânia e lá de Gaza, né? Assim a banalização, né? Hoje as
pessoas falam de guerra assim, pede mais uma dose de uísque, aquilo está incorporado, entendeu? Lamentavelmente. Não, e já lá se foram mais de 40 mil palestinos, né? É isso. Grande quantidade de crianças, né? E a guerra da Rússia com a Ucrânia tomando contornos muito curiosos, pelo menos, entendeu? E que é difícil dizer que para onde isso vai caminhar e se pode efetivamente escalar ou não, entendeu? E por último, para não cansar os amigos, é a questão da política, né? Um pouco do que o Elísio nos trouxe lá nos Estados Unidos, mas essencialmente os padrões éticos lamentáveis que norteiam a política brasileira, né? Então, acho que era mais ou menos isso para falar para todos. Falado. E você, Lula Vieira? Se ligou em que na semana que passou, Lula? Evidentemente, me liguei no debate. Achei a Câmara, adorei a Câmara, acho que ela foi brilhante, simpaticíssima. Eu ganhei uma grande esperança com a participação dela no debate. E achei que o adversário dele, seguindo as ordens de meu amigo Elísio, não vou falar palavrões no ar, aquele senhor que competiu com ela, parece que finalmente conheceu o poder da mulher e foi derrotado. E é a opinião, se não unânime, pelo menos da grande maioria dos americanos. Há uma dúvida muito grande de que, a despeito dela vencer o debate com larga margem, digamos assim, e disso ter um efeito não muito positivo ou expressivo na questão dos votos, entendeu? Não. Dos indecisos, né? Esse é o lado menos positivo, né? E como a gente sabe, as regras eleitorais americanas foram criadas quando os Estados Unidos eram um país de ficção, por isso Estados Unidos. Então, os pais da pátria, quando montaram aquilo que se chamou os Estados Unidos da América, eles não quiseram interferir nas leis interiores dos vários estados, porque eles fingiam que era apenas um acordo entre estados independentes e não a criação de uma nação como a gente conhece. Então, por isso, permitiram que cada estado mantivesse a sua independência e suas regras eleitorais. Ao contrário de todos os outros países do mundo, na realidade, os Estados Unidos foi uma ficção criada pelos pais da pátria, criando uma legislação que não criasse, que não desse, não trouxesse problemas a cada estado que deveria manter sua independência. É por isso que a Constituição é tão genérica, tem tão poucos artigos, era porque, na realidade, era um acordo, né, que virou depois o país que nós conhecemos. Eu queria dizer também que eu estou acompanhando na minha terra, na minha ex-terra, né, porque hoje eu sou um carioca cada vez mais convicto. A tal de Barueri, não é isso? A tal de Barueri? Não, a minha ex-terra é São Paulo. A bagunça que está aquilo lá. Estou ficando impressionado como cresce aquele outro, do qual não se deve dizer o nome, a sua importância eleitoral. Caiu hoje no Datafolha, hein? Ele perdeu completamente as estribeiras. Já está tendo engraçado, já está fazendo edifícios de 1 quilômetro de altura sem participação do poder público, já está criando teleféricos circulando a cidade toda, está tirando as fábricas de regiões centrais e tal, e criando oportunidades de unidades fabris distribuídas pela cidade para as pessoas morarem perto do seu trabalho. Realmente enlouqueceu. Agora, é muito bacana, porque você vai cobrar o que ele diz, ele responde, bom, se não for assim, vai ser de outro jeito. Está tudo bem também. Você disse isso? Disse. Sei lá. Ele com 100 milhões de reais ia triplicar a guarda, né? Exatamente. 100 milhões, só que a guarda hoje ela custa 170 milhões, uma coisa assim. Né? Outras duas coisas que me chamaram a atenção, uma é uma pequena notícia, não muito importante, mas é que parece que o governo está preocupado realmente em restringir a capacidade do telemarketing de encher a paciência de todos nós. Parece que eles estão criando regras um pouco mais firmes. Eu estou recebendo, eu não sei se é porque o meu prefixo é 9999, então eu sou um antigão, eu sou ainda do tempo
do começo da antiga Telésio, então o meu celular é velhíssimo. Eu recebo 5 ou 6 chatos me vendendo todo tipo de bobagem. É porque você é muito famoso, Lula. Ora, alguma dúvida nisso, Lula? Eu sou É muito muito trouxa. dinheiro também, vão lá Famoso. buscar. É assim mesmo, Eu sou muito trouxa. Então, eu estou aí a favor dessa regulamentação. E o Rui Castro, hoje na Folha, levanta um dado que eu nunca tinha parado para pensar, que é a paixão brasileira pelo jogo. Como nós adoramos um jogo. Quando fica a Bolsa, nós fomos para a Bolsa com a maior vontade de transformar a Bolsa num jogo e fizemos bolsas de sucesso no Brasil inteiro, até que no fim encheu o saco, nós mudamos de jogo. Já fomos reis da loteria esportiva e agora estamos com Agora é bet. Agora é bet. E está uma loucura. Eu prefiro a Elizabeth, mas tem gente que gosta da Bet. Que já movimentou 100 bilhões no país. Bilhões. É um negócio inacreditável, né? Inacreditável. Todo mundo está jogando, todo mundo está querendo ficar rico, como se fosse possível. Quer dizer, as pessoas estão cada vez mais gastando o rico dinheirinho, até porque rico que é rico não fica fazendo besteira, esperando ficar rico, ele joga para perder dinheiro, mas não na esperança de sair da miséria, e nós estamos, às custas, muitas vezes, de poupanças familiares, botando 100 milhões nas mãos. O mais incrível, Lula, é que eu nunca joguei nesse trem aí e nem pretendo. Isso é que é inacreditável. Entendeu? Eu também não. Não, e as bets não se restringem a jogo. Tem bet até para avaliar resultado de eleição municipal. Não, tem tudo. Agora tem tudo. Se quiser apostar quantas besteiras o Lula vai falar, Lula Vieira, no programa, pode apostar, tem sempre Pode alguém. apostar, isso vai perder sempre, porque ele só fala coisas boas, entendeu? Essa é mole, essa eu aposto. E finalmente, maravilhosamente, o Brasil inteligentemente vai até a União Europeia para pedir, sabe o quê? Para que as regras antidesmate não sejam colocadas em prática agora. Quer dizer, ou seja, não se criem restrições ao desmatamento e à plantação em áreas desmatadas. Olha, o país é pobrezinho, precisa continuar desmatando e etc. Quer dizer, nós estamos realmente bem de vida. É isso. Eu tenho mais coisa para destacar, mas eu acho que eu já consegui resumir o que mais me impressionou. E eu não vi esse último resultado da pesquisa, mas fico satisfeito que aquele senhor tenha caído. O Nunes está em primeiro lugar, né? Segundo o Boulos, e terceiro caiu bastante para 19. Não vou dizer o nome dele também. Pois é. Então, Deus mantenha assim. Você vê que as coisas estão tão boas que o Elis não consegue falar mais o nome de ninguém. Exatamente. Isso aí não é uma boa notícia, infelizmente. Não é. Aproveita, Lula, que está com a mão na massa aí, me diz o que a gente vai ler nos próximos dias. Eu tenho um programa de rádio, né, que fala sobre livros. Rádio Roquete Pinto. Isso, e eu fui contratado por uma pessoa chamada Manuela Cantuária, e que me recomendou que eu desse uma olhada num livro que comemora os 150 anos da livraria e da editora Francisco Alves, o que é uma loucura no Brasil, uma editora com 150 anos. E descobri uma moça chamada Manu Gama fez uma coletânea de novos autores jovens, que fizeram contos, poesias e textos razoavelmente curtos, e criou um livro chamado Sinapse, a literatura no Brasil de hoje. É claro que, como eu ia entrevistar a moça, peguei o livrinho na mão e, com aquele olhar meio blasé, de vez em quando eu faço, eu mesmo me horrorizo com a minha capacidade de ser antipático, eu peguei o livro e li nomes, como Manuela Cantuária, Luísa Musnick, Jari de Arraes e tal, a maioria mulheres. E descobri que eram escritores jovens da nova literatura, gente aparecendo agora, algumas até já com algum sucesso, mas muito jovens,
e aparecendo agora no meio literário brasileiro. Rapaz, eu fiz a loucura de abrir o livro. Não consegui largar o livro. Tem gente maravilhosa, poetas incríveis, contos lindos, crônicas deslumbrantes. E daí eu resolvi entrevistar a Manu, né, a responsável por isso, e descobri que ela que teve a ideia de reunir o que há de novo na literatura brasileira, pedir material e infernizar as pessoas pedindo essas crônicas, essas poesias, esses contos, que elas pudessem representar a obra de cada uma delas, e criou um livro deslumbrante, com um nome que eu acho uma bobagem, é Sinapse. Imagina chegar numa livraria, só tem sinapse, o cara tinha, mas eu tomando os remédios, melhorou. Mas mesmo assim, eu recomendo com um enorme entusiasmo este livrinho aqui. Comprem pela internet. Ele é pequeno, barato, comemora 150 livros de uma editora que tem uma história linda para contar, mas vocês vão descobrir autores brilhantes e vão ficar apaixonados com a descoberta de quanto o Brasil está escrevendo. Tem gente escrevendo bem e escrevendo coisas emocionantes. Uma coisa que eu perguntei para ela, por que tinha tanta mulher e pouco homem? Ela é uma feminista, mas também já defendendo a sua classe, aí é uma piada que eu faço, ela disse que ela quis demonstrar, quer dizer, o quanto as mulheres estão assumindo seus lugares de escrita, não de fala. Só para lembrar o crescimento das mulheres, pela primeira vez o número de eleitoras, de candidatas no Brasil é mais de 50% de mulheres, né? Que é muito positivo, né? Continue assim, eu tenho a esperança que está na mão delas a solução para esta bagunça que nós, homens, ao longo dos séculos deixamos e fizemos. Isto posto, vamos ao ponto. Porque eu quero saber do Paulo Fraga no que ele vai se ligar na semana que chega, Paulão. Uma é a eleição para a presidência da Câmara, né? Aquele tiroteio lá, entre mortos e feridos, quem vai se salvar? Porque é uma posição fundamental para nós, né? Pela influência e pelo poder que o cargo representa, né? Seguindo um pouco essa linha, acompanhando aqui à distância as questões lá da luta do cenário político americano, né? E tentando observar aí esse ambiente aí complexo que a gente tem que enfrentar no cotidiano por conta de tudo que a gente sabe, né? Bravo. Elísio, e você vai se ligar em que na semana que chega, Elísio? Eu estou ligado na reoneração da folha de pagamento, né, daqueles 17 setores, né? Foi aprovado a reoneração. Foi aprovado no último minuto. Foi aprovado no último minuto. Né? Parece jogo de futebol. São os 17 setores e municípios de até 156.200 habitantes. Né? Só para lembrar como é que vai ficar, em 2025 vai passar a pagar 5%, em 2026 10%, e em 2027 volta aos 20%. Aos 20%, né? E também está preservado também na transição, o 13º salário não será tributado. Né? Nesse período, o 13º não será tributado. E também as empresas que vão fazer essa reoneração têm compromisso de manter pelo menos 75% dos funcionários. Achei que foi uma medida muito interessante. Isso é bacana, isso é inteligente, eu gosto. Bom. Quanto mais empregos, melhor para nós. Com certeza. Claro. Lula, e você? Eu continuarei acompanhando com muita atenção as demarches das eleições. No Rio de Janeiro, o nosso atual prefeito parece oscilar por volta de 70% das intenções de votos, o que significa a possibilidade de reeleição muito grande, quer dizer, as chances serem muito grandes. Sou o maior oponente, o policial que resolveu... Você não pode dizer o nome também, né? Também, que resolveu tomar a si a segurança do cidadão carioca. Está lá embaixo. Está lá embaixo e parece que se movimenta
de uma forma inexpressiva. Inexpressiva. Eu rezo para que ele continue assim, em nome da higiene, né? Eu acho que Muito bem, muito bem. é por aí que ele Valeu. deveria ficar. É nisso que eu vou me ligar. Pois bem, com Lula Vieira, fechamos o papo de hoje, falando para você se inscrever aí no nosso canal, dar o seu like, seu dislike, dar a sua sugestão, fazer sua crítica. Afinal de contas, a gente gosta quando você mexe com a gente. Hoje estiveram conosco o publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga e o também publicitário Lula Vieira. Semana que vem eles voltam e quem mais vier, que será bem-vindo. Ficamos por aqui, saudando nossa cidade madrinha. Alô, Socorro! Viva Socorro! Viva Socorro! Se liga!